Vamos começar mais uma live, né? Hoje falaremos sobre complicações da síndrome dos ovários policísticos na gravidez e sexualidade na gestação. Então, a gente fala sobre um tema que a gente tenta comentar sobre as mais recentes atualizações do que significa a síndrome dos ovários policísticos hoje. Até recentemente, e ainda há muita gente que pensa assim, que a síndrome dos ovários policísticos, a SOP, é apenas uma síndrome cuja a única complicação é exatamente a infertilidade. E isso não é verdade. Aquela conduta, né, que norteou durante muito tempo o tratamento das mulheres com síndrome dos ovários policísticos, que é a mulher que tem SOP, que não quer engravidar, usa contraceptivo oral combinado, pílula anticoncepcional durante toda a vida, e quando quiser engravidar, essa paciente, essa mulher, ela suspende o anticoncepcional e receberia um indutor da ovulação para ovular e engravidar. A partir do momento em que a gente passou a compreender melhor, principalmente nos últimos 20 anos, com vários estudos científicos, a respeito da fisiopatologia da SOP, como ela nasce, como ela piora a vida da mulher, a gente sabe que essa conduta não deverá ser realizada. Ou seja, essa conduta ela deverá ser realizada em alguns pontos, em alguns momentos. Na realidade, o contraceptivo oral combinado hoje, ele é um tratamento sintomático. Ele não trata o principal ponto fisiopatológico da SOP, que é a resistência à insulina, ou seja, a incapacidade que algumas células do nosso corpo têm de responder a níveis normais de insulina e cumprir o seu papel. A insulina cumpre o papel de colocar a glicose para dentro das células e fazer com que a glicose seja utilizada da melhor forma possível, ou como fonte de energia, ou como fonte de armazenamento. O que acontece é que há um grande desconhecimento ainda a respeito da fisiopatologia da SOP. A partir do momento em que conseguimos compreender melhor essa fisiopatologia, a grande participação da resistência à insulina, o principal fator fisiopatológico para a SOP, nós compreenderemos melhor o que temos que fazer com cada paciente. E aqui, hoje, falaremos daquelas pacientes com SOP que querem engravidar. As tentantes, então, essas pacientes merecem, antes de tudo, uma avaliação do seu quadro. O médico, a médica que atende essa paciente tem que comunicar o que é realmente a SOP e o que essa mulher ela deverá fazer nesse momento que ela está tentando para que entre com segurança na gravidez. Porque não é só conseguir engravidar, né? Às vezes a mulher com SOP passa por tantos anos de frustração, de tô tentando engravidar e não consigo, já fiz de aspas tudo e não consigo engravidar. E de repente esse beta-HCG positivo, essa mulher está grávida e tudo são flores e tudo vai ser lindo e finalmente aquele sonho de ser mãe vai acontecer. Mas não é bem assim. Tanto é que quando nós estamos tratando pacientes com SOP que querem engravidar, nossa primeira observação é: pare de tentar. De cara, você está proibida de tentar engravidar até que a gente consiga ajustar essa sua resistência insulínica, até que a gente ajuste essa sua progesterona, que corrija todas as falhas metabólicas que existem no seu corpo, para que você tenha uma SOP num ponto em que você não está conseguindo engravidar mais. Por quê? Inicialmente, quando a mulher começa a adotar uma mudança de estilo de vida, repor alguns hormônios, modificar a alimentação, fazer medicamento que trata da resistência insulínica, ela ovula. Muitas ovulam rapidamente, só que o corpo ainda não está pronto para uma gestação saudável até o final. Então, infelizmente, como eu digo às minhas pacientes com SOP, pior do que você ficar tentando, é depois de tantos anos tentando você engravidar e ter um aborto atrás do outro. A grande maioria das mulheres com SOP que chega ao consultório objetivando engravidar,
elas estão em certo descontrole hormonal e metabólico. É esse descontrole hormonal e metabólico que gera o aumento do risco de complicações durante a gravidez. Esse descontrole hormonal e metabólico, que pode ser muito bem corrigido, ele eleva sobremaneira, ou seja, o risco de abortamentos, de diabetes, de hipertensão. Convém o médico, a médica que vai assistir a essa mulher, explicar o que significa realmente a síndrome dos ovários policísticos. Determinar naquele momento qual a real situação daquela mulher. É muito comum grande parte das mulheres com SOP chegarem acima do peso. A gente sabe que o sobrepeso e a obesidade pode atingir cerca de 80 a 85% das mulheres com síndrome dos ovários policísticos. O simples fato da mulher com SOP estar acima do peso, tanto com sobrepeso como obesidade, aumenta em muito o risco de complicações durante a gravidez. Esse é um fato. E o que é que se vê na realidade? Independente do peso que independente do peso que acomete essas mulheres, muitas recebem de cara logo um indutor da ovulação, um citrato de clomifeno, um letrozol, e a paciente, grande parte das vezes, pode ovular, né? E aí quando essa paciente ovula, ela engravida, vem toda aquela alegria, mas como não foi preparada em relação ao seu peso, ou seja, um peso adequado de acordo com a sua altura, também um percentual de gordura, é isso que a gente vai falar também, que o índice de massa corpórea, aquela fórmula onde você divide o peso sobre a altura ao metro quadrado, ela estipula que essa paciente esteja em uma faixa de peso normal, acima ou baixa. Mas ela não diz se essa mulher ela tem um percentual de gordura aumentado, um percentual de massa magra diminuído, que a gente pega, vez por outra também, em pacientes com SOP. E principalmente essa massa gorda, um percentual aumentado. E a gordura em excesso, ele pode ser notado também, essa gordura em excesso pode ser notada também, inclusive, entre as pacientes tidas como magras. As falsas magras. As chamadas falsas magras. Daí é muito importante a execução hoje de alguns exames que possam identificar isso. Por exemplo, nós chamamos a atenção aqui para a bioimpedância elétrica tetrapolar. Ora, uma mulher com síndrome dos ovários policísticos que chega ao consultório nos dias atuais, se você não dispor de uma bioimpedância ou na sua clínica, ou alguém que trabalhe com sua equipe, que tenha uma bioimpedância que possa assistir essa paciente já começou com um passo atrás. Ou seja, essa paciente já começou a tentar engravidar já com um risco mais aumentado. Por quê? O médico, a médica que não trabalha hoje com a bioimpedância elétrica, pode achar que a paciente dentro de um IMC normal, de uma paciente magra, aquele que vai de 18,5 a 24,9, digamos que essa paciente tem um IMC de 24. Bem provavelmente, essa paciente que tem um IMC de 24, se fizermos uma avaliação do seu percentual de gordura e de massa magra, provavelmente notaremos, em se tratando de uma paciente com SOP, os estudos mostram isso, um risco maior dessa pessoa, dessa mulher, ter um percentual de gordura aumentado. E gordura em excesso libera todos os dias as chamadas citocinas inflamatórias, que são substâncias inflamatórias que vão repercutir negativamente no corpo, levando, por exemplo, a uma dessensibilização dos receptores de insulina, aumentando a resistência à insulina e todas as suas consequências que iremos citar daqui a pouco. Por isso que é tão importante o acompanhamento multiprofissional na paciente com SOP, né? A mulher com SOP tem uma condição que a leva a ter SOP, né? Apesar da patologia não ser uma coisa muito bem estabelecida, muito definida, não ter só uma linha de raciocínio, sabe-se que existe uma condição daquele organismo
que faz com que a mulher venha a desenvolver a síndrome. Então, se ela chegou num ponto de ter síndrome dos ovários policísticos, de estar trabalhando a questão da infertilidade, quer dizer que há muito tempo ela vem estimulando essa genética dela com componentes epigenéticos, né, e piorando a todo esse metabolismo, toda a questão hormonal e inflamatória do seu corpo. Então, infelizmente, somente o médico não vai conseguir dar conta de todo um contexto de vida que levou aquela mulher a ter erros alimentares, de ter compensações na alimentação, de fugir da atividade física muitas vezes, né? A questão emocional que muitas vezes leva a mulher com SOP a ter vergonha do seu corpo, a ter vergonha dos pelos que tem excesso, de se sentir menos porque não menstrua regularmente. Então, uma equipe multiprofissional é de fundamental importância para que esta mulher tenha um tratamento completo. Tem que ter no mínimo um médico, educador físico, nutricionista e psicólogo nesse meio. E aí a gente consegue ter uma visão global desta pessoa que quer engravidar e que tem SOP, para que a gente possa dar respaldo para que ela tenha uma gestação saudável, apesar da SOP. Perfeito. E é importantíssimo que todos os profissionais que lidam com a SOP todos os dias, médico, nutricionista, o educador físico, o psicólogo, como a Rebeca bem falou, que eles tenham condições de saber que essa mulher com SOP ela pode ter algumas complicações que podem influenciar negativamente em cada uma dessas áreas. A mulher com SOP chega a um consultório e quer engravidar, aquele profissional tem que primeiro identificar alterações que possam existir naquele momento e saber quais as possíveis complicações que aquela paciente ali naquele consultório está apresentando neste exato momento. Então, é muito importante que a gente diga aqui agora as principais complicações que podem surgir na paciente tentante, ou seja, aquela paciente que não engravidou ainda, mas que naquele momento pode ter já um complicador. Ou seja, uma situação já complexa, proporcionada em grande parte pela insulina descontrolada. Então, é muito importante saber o que pode acometer negativamente o metabolismo dessa mulher com SOP. O que essa mulher com SOP pode apresentar de negativo que pode repercutir em uma dificuldade para engravidar, mas não somente uma dificuldade para engravidar, mas também complicações, ou seja, fazendo com que ela venha até a perder a sua gestação ou complicar a saúde do seu bebê e até mesmo vir a parar numa UTI. Então é muito importante hoje, todo profissional que lida com a síndrome dos ovários policísticos, saber quais as principais complicações associadas à mulher com SOP. Então, começaremos a citar algumas delas a partir de agora, diante de todas as evidências científicas levantadas até hoje, mostrando que a paciente com SOP tem maior predisposição a apresentar algumas complicações. Nós podemos citar, por exemplo, a primeira delas, a mulher com SOP, que nós falamos aqui, ela se associa mais frequentemente ao sobrepeso e à obesidade. E claro, o simples fato de ter sobrepeso e obesidade já pode levar essa mulher a uma dificuldade para engravidar, uma dificuldade para responder aos indutores da ovulação, naquela paciente que recebeu indutores da ovulação. Cada vez mais você aumenta a dose do indutor da ovulação, o que faz com que essa mulher ela tenha maior risco de desenvolver uma síndrome de hiperestimulação ovariana, que não é nada banal. É algo que pode levar a mulher até uma UTI. É grave. Precisar, inclusive, de diálise, de drenagem peritoneal e numa UTI, imensa dor, né, uma distensão abdominal incrível, né, e poderá realmente culminar em um estado bastante grave para essa paciente. Nós sabemos hoje que o principal fator de risco que impede aqueles medicamentos, os indutores da ovulação, né, de fazer com que a paciente ovule e engravide, é exatamente a resistência à insulina. E em muitos casos, a resistência à insulina não é tratada. O paciente recebe de cara o indutor da ovulação e nem ao menos você sabe que aquela paciente ali tem um nível de insulina tão aumentado que pode realmente pôr a perder toda a gravidez. Então, o primeiro deles, obesidade, sobrepeso,
Também chamamos atenção para a síndrome metabólica. A mulher que tem síndrome dos ovários policísticos, ela tem um risco de 3 a 6 vezes maior de possuir uma síndrome metabólica do que a mulher sem SOP. A síndrome metabólica é aquela síndrome caracterizada por hipertensão, por aumento do volume abdominal que reflete uma gordura visceral, resistência à insulina, né? Também a presença de um lipidiograma alterado, ou seja, colesterol aumentado, triglicerídeos aumentados, né? A glicose pode estar alterada também. Então tudo isso se somando, predispondo essa mulher a doenças cardiovasculares, ao diabetes, a complicações também durante a gravidez. Esteatose hepática, né, que na gestação é um quadro gravíssimo. A mulher que tem esteatose hepática não alcoólica, num quadro desse, né, entrando na gestação, já com esteatose estabelecida, né, de moderada a grave, ela pode desenvolver uma esteatose gravídica, que é um quadro muito, muito severo. Algumas mulheres que nem têm esteatose já podem desenvolver esse quadro. Então, a mulher já entrando na gestação com esteatose moderada a grave pode complicar bastante. Isso que a Rebeca falou é fundamental importância, né? Ou seja, muita gente não dá um devido valor àquela gordura no fígado quando se vê. É uma gordurinha no fígado e minimiza a situação. Até uma gordura, eu vi aqui uma gordurinha no fígado. Mas a partir do momento que você compreende o que está por trás daquela gordura no fígado, você passa a dar uma maior consideração ao caso. Então, você passa a ter uma maior noção de que o exercício físico, a dieta e até mesmo alguns suplementos que poderemos utilizar, como o próprio ômega 3, que a gente vai ver hoje, que tem uma ação interessantíssima na esteatose, né? A N-acetilcisteína, um protetor hepático maravilhoso, o ácido alfa-lipoico, até a própria metformina contribui de forma magnífica para a diminuição também, não somente de triglicerídeos, mas também da própria esteatose hepática. Então a esteatose nada mais é, gente, que uma usina, uma fábrica de citocinas inflamatórias. Aquela gordura que está ali vai produzir a ativação de vias inflamatórias, radicais livres em excesso, que vão culminar em aumento da insulina e as consequências desse aumento. Então, quem tem esteatose hepática tem um maior risco de desenvolver diabetes, doenças cardiovasculares como infarto, como AVC, tem maior risco de piorar cada vez mais a síndrome dos ovários policísticos e, consequentemente, a gravidez. E não pense que a esteatose hepática ela é algo simplesmente associado a uma mulher que tem sobrepeso e obesidade. Nós sabemos hoje que a mulher com síndrome dos ovários policísticos, magra, ela possui maior risco de ter também esteatose, né, quando comparada à mulher magra sem a síndrome, sem a SOP. Então, isso é importante que todo profissional que atenda a mulher com SOP também saiba e tome as suas devidas providências para sanar este problema. E aí, às vezes, até a gente ainda pega, né, paciente que chega no consultório, que já é acompanhada há muito tempo e que não tem sequer uma ultrassom de abdômen superior. Só faz ultrassom de mama, endovaginal e fim, né? Preventivo, exames bem básicos de sangue para uma avaliação metabólica completa, fica bem pobre, bem deficitário. É muito comum a associação, por exemplo, de SOP com hipotireoidismo. E aí a tireoide é muito mal avaliada no acompanhamento ginecológico regular, né? normal, digamos assim. E essa mulher chega num desejo de gestar realmente com um corpo com muitas deficiências. Isso é bem preocupante. Prestar atenção naquela paciente que chega ao consultório dizendo: doutor, eu sou magra, mas o que me incomoda muito é essa gordurinha na barriga. Né? Ou, pior ainda, aquela paciente com sobrepeso e obesidade com um abdômen bastante distendido, um abdômen aumentado. Né? Então, uma simples fita métrica, aquela da costureira, aquela simples fita métrica que você passa ali na altura da crista ilíaca, né? Você pode identificar que aquela paciente ali, ela é uma mulher que tem um maior risco de possuir uma esteatose, sem ao menos precisar até de uma ultrassonografia. Então, o que é que a gente vê com isso? Que quando você
escuta a sua paciente, quando você também ensina a sua paciente o que ela deve saber em relação à SOP, você, logicamente, tem maior chance de acertar durante a sua condução. É importante falar também que a mulher com SOP, a tentante, e principalmente quando engravida, no sentido de acreditar que durante a gravidez é muito importante que também nós tomemos as mesmas medidas, muitas vezes, que tomávamos antes da paciente engravidar. A paciente tentante com SOP, ela tem o maior risco de ter colesterol total aumentado, colesterol LDL aumentado, o HDL, que nós sabemos que quanto melhor o HDL, maior a proteção cardiovascular. O LDL, por si só, ele não é fator de risco para doenças cardiovasculares, mas acontece que a mulher com SOP, ela possui a chamada inflamação crônica subclínica. Isso poderá levar, mais frequentemente, à oxidação do LDL. E quando o LDL colesterol se torna oxidado, ele se torna importante fator de risco para doenças cardiovasculares. O triglicerídeo aumenta muito, ultrapassou 100 esse triglicerídeo aí, ele deve ser muito bem considerado. Já fica de olho, né? Ou seja, a paciente ali, ela está entrando em uma situação de uma síndrome metabólica. Essa paciente aí, a qualquer momento, pode ter alguma complicação cardiovascular. Há ali uma grande inflamação. Então, é muito importante a gente ver exatamente esses pontos, identificar esses pontos e conversar com a paciente, né, sobre isso. Ou seja, medidas devem ser tomadas urgentes para que essa gravidez ela transcorra na maior calma, na melhor segurança, na maior segurança possível. É importante falar também que a mulher com SOP, ela ronca mais, ela possui maior risco de apneia obstrutiva do sono, né? Apneia obstrutiva, ou seja, quando a paciente ronca, e isso é importante o parceiro relatar também, muitas vezes eu peço para que o parceiro venha com a consulta, ele traz informações maravilhosas. Muitas vezes a mulher ronca, mas ela não sabe. Claro. E aí quem sabe é o parceiro, que dorme com ela todas as noites. E o parceiro, não, você ronca, mas eu ronco. Eu já peguei pacientes assim. Eu ronco, sim, você ronca. Então essa mulher ali, com a apneia obstrutiva, né, ou seja, o ronco, ela leva o maior risco de doenças cardiovasculares, e ela nem menos sabe disso. A paciente, ela vai engordar mais. A paciente que ronca, ela engorda mais. Por quê? Porque ela tem um sono muito leve, ela não aprofunda no sono. E o sono reparador é aquele sono que você dorme a noite toda e acorda descansada pela manhã. Então aquela paciente que ronca muito, normalmente está muito cansada pela manhã. E aí, isso vai cada vez mais fazendo com que não haja liberação de hormônios fundamentais para que ela mantenha um peso adequado, fundamentais para evitar a obesidade, como por exemplo a melatonina, como por exemplo o GH, que é liberado em impulsos, e principalmente a melatonina, que é importantíssimo na síndrome dos ovários policísticos. Diversos estudos já mostram que se você produz pouca melatonina, você vai engordar mais. Então, aquelas pessoas que acordam muito à noite ou têm um sono péssimo à noite, elas vão engordar. Elas terão dificuldade, mesmo diante de um plano alimentar bem feito, de exercícios bem conduzidos, de perder peso, elas terão dificuldade. Por quê? Porque ela não está dormindo adequadamente. Então, muitas vezes você, para emagrecer, para chegar a um ponto, você tem que dormir. Muitas pessoas têm apenas hábitos que devem ser modificados e o médico, a médica deve escutar isso. Ah, doutor, eu durmo somente 2 horas da manhã e pelo meu trabalho eu acordo de 5 horas. Aí você dorme bem? Não, eu fico extremamente cansada. Não vai ser tratada corretamente nunca. Então, isso a gente deve passar para a paciente para que ela consiga nos ajudar a ajudá-la. Então, isso é de fundamental importância, essa compreensão. Existe você identificar cada paciente e direcionar o tratamento individualizado. Outra coisa interessante na paciente com SOP, principalmente as que estão acima do peso, né, que tem muita gordura no corpo, é cuidar da vitamina D. A vitamina D é uma vitamina lipossolúvel, então por conta disso ela é solúvel na gordura, então por conta disso quem tem maior massa de gordura no corpo vai tender a ter um nível menor de vitamina D no sangue, né? E é fundamental para vários processos metabólicos do nosso corpo que tenhamos um nível bom de vitamina D, tá? Na circulação. E nos dias de hoje é muito difícil a gente achar que a pessoa vai ficar se expondo ao sol diariamente, né? Com pouca roupa, na hora correta, que vai ter essa disponibilidade de tempo, que vai poder estar na praia sem ser
pego. Olha, nós vamos para o nosso trabalho de ônibus ou de carro, né? Quando vai de carro, tem aquela proteção solar, né? A gente vai totalmente vestido. É preciso que haja pelo menos uma exposição considerável de pernas, braços, né? Ao sol, e a partir das 10 às 15 horas, exatamente o não recomendado pelo pessoal da dermatologia, né? Pelo menos meia hora, para ocorrer realmente uma exposição adequada para produzir vitamina D. E isso praticamente é impossível hoje. Então, uma boa suplementação de vitamina D pode ser extremamente benéfica. Inclusive está associado, né, à ruptura de bolsa prematuramente na gestação. Eu diria o seguinte, que não é comentado isso, mas eu diria que é uma das complicações, viu? Ou seja, os estudos mostram que a mulher com SOP, ela possui menor quantidade de vitamina D. Ela possui deficiência e insuficiência de vitamina D de uma forma mais significante do que a mulher que não tem síndrome dos ovários policísticos. Ora, a vitamina D hoje, ela é fundamental para o sistema imunológico. Eu diria que é o principal ponto para o sistema imunológico, principalmente hoje, nos dias atuais. Na pandemia, né? Que é hoje aí, a vitamina D é importantíssima. E nós sabemos hoje que a vitamina D baixa é um dos fatores de risco para casos mais severos de Covid. Então, muito importante a gente ficar atento a isso. Ou seja, a mulher com SOP, ela tem significantemente mais deficiência de vitamina D quando comparada à mulher que não tem esta síndrome. A vitamina D é importantíssima para tudo, muita gente não sabe, mas a vitamina D ela é importantíssima para a melhora da resistência à insulina, para ajudar no emagrecimento. Quando você tem a vitamina D em uma quantidade adequada, ela aumenta os níveis de cálcio, e o cálcio é muito importante para a difusão da insulina através da célula. Outro ponto importante é que a vitamina D melhora a sensibilidade dos receptores de insulina, além de, claro, melhorar o nosso funcionamento do sistema imunológico. E aí a gente pega um gancho para dizer que a mulher com SOP, ela possui maior risco de doenças autoimunes. Certamente. Doenças autoimunes. Tanto é verdade, né, que cada vez mais estudos estão mostrando isso. Né? Bem provavelmente o link, por incrível que pareça, é o intestino. Ou seja, a mulher com SOP, ela possui maior risco de disbiose intestinal, que é o desequilíbrio entre aqueles micro-organismos existentes lá no intestino. Vírus, bactérias, parasitas, fungos. Ou seja, esses micro-organismos, eles têm que viver em equilíbrio. Mas diversos fatores levam a um desequilíbrio, levando o intestino a ficar muito permeável e, consequentemente, passando substâncias tóxicas de bactérias que levam à chamada inflamação crônica subclínica e piora da resistência à insulina. Então, a mulher com SOP, ela possui tudo isso. Então, ela possui maior risco de tiroidite de Hashimoto, que é uma das principais causas de hipotiroidismo. E quando você tem um hipotiroidismo subclínico ou hipotiroidismo, leva a mulher que engravida a maior risco de complicações, como descolamento prematuro da placenta, como síndromes hipertensivas como a pré-eclâmpsia, trabalho de parto prematuro, de abortamento. Isto é tão comum, gente, que dentre 10 mulheres com SOP, 3 possuem alterações importantes da tireoide. Pelo menos hipotiroidismo subclínico ou tiroidites autoimunes. A mulher com SOP apresenta maior risco também de fibromialgia, maior risco de artrite reumatoide, né? Maior risco de outras, né? Doença celíaca. Né? Então, isso é algo muito importante que deve realmente ser comentado com a sua paciente assim que chegar no consultório. Você tem a obrigação de saber pesquisar tudo isso. E fora que o hipotireoidismo, né, não diagnosticado ou mal conduzido para o bebê é determinante de quem vai ser aquele cidadão no mundo, tá? É tão importante que está no teste do pezinho, a questão do hipotireoidismo congênito. Pode ter retardo mental. Imagina só, por causa de alguma coisa simples, um detalhe, um cuidado adicional que deveria ter sido tomado e não foi, e aquela criança é um futuro cidadão que não vai desempenhar, não vai desenvolver, não vai performar como deveria no mundo, na vida, nas relações com as pessoas, no trabalho. Então, assim, é muito importante que tenhamos esse olhar global para essa mulher com SOP que quer engravidar, né? Por favor, meninas, se instruam,
né? Participem do processo. É muito legal quando a paciente se instrui, quando a paciente se informa e já vem conversar conosco na consulta, né, com mais informação, porque a consulta não é um monólogo, não é uma aula, é pra gente conversar, é pra gente trocar, é pra gente tirar dúvidas. Então, assim, é muito bacana que hoje a gente tem ao alcance de um dedo tanta informação interessante. É claro que tem muita bobagem, é claro que tem muita coisa errada na internet, é claro que tem muita viagem na internet, mas tragam dúvidas, anotem, se informem, busquem, né? Busquem fontes seguras, peçam ajuda até para o seu médico. Doutor, eu queria me informar um pouco mais sobre isso. Para onde é que eu posso olhar? O que é que o senhor me indica de sites, de pessoas para eu seguir que possa ver isso, né? Porque assim, hoje a paciente instruída tem outra qualidade de adesão ao tratamento proposto pelo médico, porque não é vou tomar um bocado de coisa porque o médico passou. Eu estou tomando cada uma dessas e eu sei porque eu tomo. Então a adesão da paciente é muito, muito maior. Quanto mais informação a sua paciente recebe, quanto mais informação aquela mulher com SOP recebe, mais próxima ela estará do controle do seu problema. Facilitará a vida de todo aquele profissional que está envolvido ali no equilíbrio endócrino e metabólico dessa mulher. Chama atenção para outra complicação muito frequente e que serve de mote para um mito, que é o câncer de endométrio. O câncer de endométrio, de fato, ele é mais comum, pode ser 6 vezes mais comum, até 6 vezes mais comum, entre as mulheres com síndrome dos ovários policísticos. Aquele câncer no interior do útero, né, que decorre exatamente da menor produção de progesterona ou de um desequilíbrio entre o estradiol e a progesterona. Ou seja, o estradiol ele fica constantemente agindo no interior do útero, fazendo com que haja um espessamento daquele tecido no interior do útero, podendo levar ao câncer de endométrio. Entretanto, ele serve de mote para um mito, dizer que toda mulher com síndrome dos ovários policísticos, por ter um risco maior de câncer de endométrio, obrigatoriamente tem que fazer uso de pílulas anticoncepcionais para evitar o câncer de endométrio. Isso não é verdade. Diante do conhecimento hoje da síndrome dos ovários policísticos, isso não é verdade. De vez em quando eu escuto chegar no consultório, doutor, é que me aconselharam que tem que obrigatoriamente usar até mesmo para prevenir o câncer de endométrio. Eu digo, quem disse que o câncer de endométrio na SOP pode ser prevenido somente com contraceptivo oral combinado? E como é que a gente consegue raciocinar que a pessoa tem um câncer por falta de anticoncepcional? A partir daí, mas a partir do momento em que você começa a ouvir muito isso, né, um mito ele se torna verdade. Claro. Então, a partir do momento nós temos que compreender de onde vem isso, né? A partir do momento, eu chamo muita atenção, quando a gente começa a compreender a fisiopatologia da SOP, a gente começa a raciocinar e abre-se o leque de condutas de tratamento para a sua paciente. Então, olha só, um câncer de endométrio, né, de fato, né, o contraceptivo oral combinado ele diminui o risco de câncer de endométrio. Diminui também o risco de câncer de ovário. Então, quem usa pílulas anticoncepcionais, quem usa contraceptivos orais combinados, tem menor risco de desenvolver câncer de endométrio e câncer de ovário. Isso é verdade. Não é mito, não, é verdade. Entretanto, ela deve saber também que, a partir do momento em que você tem menor risco de câncer de endométrio e também de ovário, quando usa contraceptivo oral combinado, você passa a ter maior risco de ter câncer de mama. Você passa a ter maior risco de ter trombose. Você passa a ter maior risco de ter câncer do colo do útero. Então, algo não compensa o outro. Portanto, os contraceptivos orais combinados, eles devem ser utilizados da forma mais racional possível. E quando a gente fala na prevenção do câncer de endométrio na SOP, que é o câncer de endométrio, uma das complicações, né, na paciente com SOP, a gente previne de outras formas. Hoje nós sabemos que o uso da progesterona, a progesterona, gente, é diferente daquele hormônio encontrado nos anticoncepcionais, tá? A progesterona é aquele hormônio com a mesma estrutura química e molecular daquela progesterona naturalmente produzida
produzida pelo corpo da mulher. E essa progesterona ela é encontrada em farmácias, essa progesterona é encontrada também em farmácias de manipulação, mas deve ser indicada pelo seu médico, pela sua médica. Porque a progesterona, de 10 a 14 dias só, durante o tratamento da mulher com síndrome dos ovários policísticos, é muito eficaz em prevenir o câncer de endométrio, ajudar na regularidade das menstruações sem precisar de anticoncepcionais. Inclusive, a progesterona passa a produzir menstruações verídicas, uma vez que em 10 a 14 dias ela não é algo assim que evite gravidez, muito pelo contrário. Quem usa progesterona na SOP aumenta a chance de engravidar, porque a progesterona muitas vezes está sendo reposta. A mulher com SOP ela produz pouca progesterona, a grande maioria delas, pouca progesterona. As células da granulosa não conseguem produzir progesterona em uma quantidade adequada para suprir a necessidade de ovular e principalmente depois que ovular e engravidar, manter a gravidez. É por isso também que muitas mulheres com SOP vão a abortamento logo que engravidam, porque aquela progesterona ela foi suficiente para engravidar, mas ela não estava em um nível suficiente para manter a gravidez. Ou, pior ainda, ela tem um nível de progesterona que não permite a mulher engravidar. Então, a reposição de progesterona, ela traz com SOP e ajuda muito no tratamento daquela mulher, né, com síndrome dos ovários policísticos. Então, o câncer de endométrio pode ser evitado pela progesterona, pode ser evitado por toda a mudança de tratamento proposta para essa mulher. A partir do momento em que você cria um tratamento, uma conduta para a sua paciente e faz com que ela se readeque ao seu peso, diminuindo o percentual de gordura, você vai restabelecer naturalmente a produção de progesterona. Você baixa os níveis de androgênios que impedem uma produção de progesterona adequada, fazendo com que essa mulher comece a ter duas fases do ciclo e, consequentemente, uma proteção endometrial. Além disso, nós sabemos que há estudos já hoje, nós notamos isso na prática, que a metformina, o myo-inositol, que são sensibilizadores da insulina, melhoram os níveis de insulina, restabelecem os ciclos e têm uma ação direta e indireta na proteção do endométrio. Ou seja, a metformina, por exemplo, ela tem uma ação direta molecular, direta, microscópica, impedindo que haja um maior risco de desenvolvimento do câncer. Além disso, a metformina ela pode, de forma indireta, diminuir os níveis de insulina e, consequentemente, diminuir a produção de hormônios androgênios, restabelecendo o ciclo menstrual normal e, consequentemente, aumentando a proteção endometrial. Inclusive, a progesterona também vai agir diminuindo a chance dessa mulher ter câncer de mama. Perfeito, inclusive saiu agora. Olha, havia sempre, até o momento agora, eu estava dando uma lidinha, e agora saiu em 2021, um bom estudo com milhares de pacientes, mostrando que sim, a mulher com SOP tem maior risco de câncer de mama. É verdade. Mas esse risco, como outros riscos que a gente está falando aqui, podem ser evitados. A mulher com SOP, quando consegue levar à frente um tratamento condizente com o seu caso, porque afinal de contas existem vários tipos de SOP, ou seja, os fenótipos da SOP. Nós sabemos hoje que cada mulher ela pode manifestar a SOP de uma forma mais grave, uma forma menos grave. E aí, identificando o fenótipo, o tipo de SOP de cada paciente, você direciona o tratamento. E tem, inclusive, os subfenótipos. Olha só, existem 4 fenótipos e os subfenótipos. Por exemplo, simplificando a coisa, existe uma paciente magra e uma paciente obesa. Então, isso é um subfenótipo. A paciente com resistência insulínica e a paciente sem resistência insulínica, isso é um subfenótipo. Então, olha que interessante. Então, individualizar o tratamento é a chave para termos maior chance de acertar na condução de cada caso. Chama atenção também para a paciente com SOP que tem maior risco de trombose. Isso mesmo. A paciente que tem SOP, por ter apenas SOP, ela tem o maior risco de ter trombose. Quase 2 vezes mais do que a mulher sem a síndrome dos ovários policísticos. Outra coisa importante é que a paciente com SOP, ela tem maior risco de quê? É algo mais parecido com a área da doutora Rebeca, né? 2 complicações, 2 tipos de complicações bastante comuns entre essas mulheres com SOP, que são as alterações psiquiátricas.
Ou seja, a mulher com SOP, ela tem maior risco de depressão, maior risco de ansiedade, distúrbio bipolar, transtornos alimentares, o binge eating. Então, essa mulher com SOP, ela tem maior risco de ter disfunções sexuais. A mulher com SOP, ela tem maior risco de ter uma libido diminuída, ou seja, de satisfação sexual diminuída. Mas tudo isso tem tratamento. E não pensem que o tratamento passa por medicamentos. Ou seja, o medicamento pode ser utilizado, mas não é apenas isto. Nós devemos agir na base, na raiz do problema. Uma coisa interessante é que quando a gente começa a tratar a base, a raiz do problema, ou seja, mudança do estilo de vida, composição corporal melhorada, resistência à insulina melhorada, antioxidantes, que são de fundamental importância para o tratamento da SOP, as alterações psiquiátricas e psicológicas, elas tendem a melhorar sem qualquer utilização de medicamentos. Temos algumas perguntas que estão chegando aqui e temos ainda um tema a tratar que a gente combinou na última live, né, que era sobre sexualidade na gravidez. Então vamos responder algumas perguntas ainda sobre SOP, né, que algumas pessoas mandaram tanto no @Dr. Sérgio Cabral quanto no @Doutora Beca Spinelli. Uma delas é como saber se tenho disbiose. Olha, a mulher com SOP, quando chega ao consultório, dificilmente não terá disbiose. Aliás, a disbiose é algo comum, não somente a mulher com SOP, mas nos dias atuais, né? O simples fato do uso de anticoncepcionais pode levar ao aumento da disbiose. O simples fato de antiparasitários, o fato de antibióticos em excesso para tratamento da pele, ou seja, carboidratos em excesso, que a gente pega muito na paciente com SOP, pode levar. Então, esses fatores fazem com que você desconfie que a paciente tem disbiose. Por exemplo, um dos principais pontos que nós levantamos quando a paciente tem disbiose, principalmente tendo SOP, que não tem muita dificuldade. Paciente tendo SOP, provavelmente ela tem uma disbiose leve ou grave, mas tem. A obstipação intestinal, o intestino preso, é um dos sintomas de disbiose. Também, por exemplo, a dificuldade de absorção de alimentos, né? Também, por exemplo, a presença de intolerância à lactose, tolerância ao glúten, tudo isso pode ser um indício de que a paciente tem disbiose. As mulheres que ficam com a barriga estufada quando comem algum alimento específico, né? Eu costumo brincar que mulher se acostuma um pouquinho a sofrer, isso não deveria acontecer. Tem muitas mulheres que dizem, eu sou assim, eu sempre fui assim, aquela meio que síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre é assim. Não necessariamente. Isso pode ser simplesmente intolerância alimentar. Tá certo? Muitas mulheres que têm SOP tomam anticoncepcional. Então, já o anticoncepcional por si só leva a disbiose. A barriguinha estufada quando come alguma coisa. Às vezes até um alimento saudável, mas está tão inflamada aquela barriguinha, aquele intestino está tão inflamado que a presença do alimento ali pode gerar muitos gases e pode levar tanto a constipação intestinal quanto a diarreia. Tem paciente com SOP que fala assim, meu intestino é maravilhoso, funciona até demais. O que é que você quer dizer com isso? Eu faço cocô 5 vezes no dia. Opa, algo de errado, né? Então, assim, nem de mais, nem de menos, nem com esforço, o sangramento, nem com gases. Então, a pessoa com o intestino, a barriguinha inchada com frequência, com dificuldade na digestão de alimentos, tem que investigar essa disbiose, né, que dificilmente uma pessoa que vive com a barriga inchada não tem disbiose. É claro que existem hoje diversos testes, né, exames mais complexos e bem mais caros, onerosos, para diagnosticar isso. Inclusive, diagnosticar a presença, a população de bactérias existentes ali no seu intestino, que aí realmente provocaria realmente um diagnóstico mais preciso da presença de disbiose. Mas não precisa de tanto, na grande maioria das vezes. É importante dizer também, gente, que eu não falei, que na própria gravidez, as complicações mais frequentes na mulher com SOP, que engravida, são diabetes gestacional, né? Daí, muitas vezes a gente deixa, inclusive, sensibilizadores da insulina durante a gravidez. Muita gente pergunta, metformina pode
pode ser utilizado durante a gravidez? Deve. Pode sim. Também a mioinositol pode ser utilizado na gravidez? Pode. E muitas vezes deve ser colocado lá, principalmente durante nos próximos meses, dependendo de como a paciente se comportará com o equilíbrio endócrino metabólico e a resistência à insulina. Trabalho de parto prematuro, o abortamento de repetição, isso é algo fundamental para a gente realmente levar em conta. Síndromes hipertensivas, como a pré-eclâmpsia grave. Então, todas essas alterações são mais frequentes. E chama atenção também porque os filhos da mulher com SOP, que engravida sem um tratamento adequado, aquela que usou anticoncepcional a vida toda, parou, induziu, engravidou com um peso inadequado, com a insulina lá em cima, é claro que essa mulher terá maior risco de ter, por exemplo, um filho com autismo, com espectro autista. Também com déficit de atenção e hiperatividade. Ou seja, há um risco maior devido ao hiperandrogenismo. O hiperandrogenismo leva, um ambiente hiperandrogênico leva a maior frequência. Complicações metabólicas, maior risco de ficar mais tempo no hospital, no berçário. Então, isso tudo foi visto. Malformações, inclusive, decorrentes diretamente ou indiretamente relacionadas, por exemplo, ao diabetes mellitus gestacional descontrolado. Então, alterações cardíacas e alterações, inclusive, também do sistema urinário. Mas não é para ninguém, agora, nesse momento, ficar com medo, apavorado, nada disso. Calma, meninas, calma. Isso é mais raro de ocorrer. Tem tudo para dar certo. Mas é mais raro de ocorrer, mas pode ocorrer. E você pode ter participação ativa em evitar e diminuir o risco e até mesmo anular esse risco, fazendo um tratamento correto para que você engravide com segurança e a sua gravidez transcorra com segurança. Isso sim é possível. Então, vamos lá, vamos falar um pouco sobre a sexualidade na gestação. E aí, doutora Rebeca, o que a senhora pode dizer sobre isso? Um tabu ainda nos dias de hoje. Interessante, né? Se não tivesse o sexo, ninguém estava grávida. E aí, quando a mulher engravida, criam-se várias minhoquinhas na cabeça da mulher e do parceiro, né? E que levam a essa dificuldade na relação sexual durante a gestação. Numa gravidez normal, numa gravidez que está correndo tudo bem, que não tem nenhum complicador, ameaça de abortamento, nem de parto prematuro, que não tem nenhuma dificuldade, uma gravidez normal, como a maioria das gestações são, a mulher pode ter a vida sexual mantida até o dia do parto, se quiser, tá? Algumas mulheres apresentam desconforto real, tanto no começo da gestação quanto no final. No começo a mulher está mais inchadinha, a barriguinha está começando a crescer, a progesterona está muito elevada, então ela fica com a barriguinha distendida, é xixi o tempo todo, tem cólica como se fosse menstrual o tempo todo, a mulher tem medo de perder aquele bebê, então às vezes tem muita insegurança nesse começo de gestação, cansaço, sonolência, irritabilidade, náusea. Então, muitas vezes, a relação sexual não é prioridade para essa mulher no primeiro trimestre por todos esses contemplativos, né? A mulher enjoada, abusada, irritada, sempada, barriga inchada, doendo, com cólica, né? Muitas mulheres ficam assim no começo da gravidez. E aí, às vezes, não priorizam tanto assim a relação sexual. O segundo trimestre é um momento de ouro, né? As mulheres ficam plenas, maravilhosas. Esse útero saiu da pelve, não está pesando na bexiga, mas ainda não está tão grande que vai deixar a perna inchada, dificuldade de deambular nem de dormir. Então é quando as mulheres geralmente conseguem retomar a atividade sexual com maior qualidade, com menos desconforto, com menos queixas, né? E no terceiro trimestre, às vezes, esse bebê já encaixou, já está um pouquinho mais baixo, né? E pode ter algum desconforto em algumas posições sexuais. Mas contraindicação absoluta para o sexo na gestação, isso vai ser indicação médica, tá? O médico vai dizer caso a caso, não pode ter relação sexual ou sexual normal. Agora, algumas mulheres enjoam do cheiro do parceiro. Alguns parceiros têm muito preconceito com a questão de ai, meu filho tá ali dentro, como é que eu vou ter relação com a mãe dele? Como se o bebê estivesse vendo aquilo acontecer, né? Teve um casal que eu achei bem engraçado, que ele fez assim, doutora,
Meu filho está sentado. Como é que eu vou ter relação com a minha esposa? Como se o pênis fosse chegar no bumbum do bebê. É impossível. Mas são coisas que a pessoa cria e é muito difícil, às vezes, desmistificar isso num momento tão difícil, não é difícil, mas é um momento tão especial, tão peculiar para aquele casal, né? Então a sexualidade na gestação tem que ser levada de forma leve, de forma tranquila, com muita compreensão dos dois lados, porque assim, as questões sexuais como um todo envolvem muita coisa, né? A educação sexual que nós tivemos, a religião muitas vezes traz um peso para aquela pessoa, a educação que ela recebeu de casa no geral, né? Às vezes muitos tabus são criados e aí naquele momento de uma gestação é tanta novidade, é tanta coisa para aprender, são tantas vivências bonitas, é tanta coisa especial que de repente, se aquele casal tá travado para a relação sexual, a gente tem que compreender, acolher, tentar desmistificar, conversar sobre isso. É muito importante que a gestante e que o parceiro da gestante conversem sobre isso na consulta ginecológica, na consulta obstétrica. É importante que o obstetra pergunte como é que está a vida sexual daquele casal e por quê, né? Porque às vezes é uma coisa simples de resolver, às vezes é uma besteira, é uma bobagem, é um medo, é uma coisa que uma vizinha falou, que a mãe questionou e que virou uma caraminhola na cabecinha daquele casal e que vira uma trava que pode ser removida muito facilmente na consulta ginecológica, bem feita, com anamnese bacana a cada consulta. E essas dúvidas surgem todos os dias, né, gente? Então, a especialista em terapia sexual, né, em educação sexual, terapia de sexualidade, ou seja, a especialista ela pode ajudar. O especialista pode ajudar o casal neste momento, né? Então é importante que se saiba disso. Muitas vezes o casal não sabe que tem especialistas que podem ajudar. Ou seja, não é porque o obstetra lide o tempo todo com a mulher que tenha conhecimento suficiente em relação à sexualidade. É uma especialização dentro da especialização. Ou seja, é um conhecimento que ganhou muito, né, muita evidência científica, ganhou muita informação nos dias atuais e que, sem sombra de dúvidas, pode ajudar bastante tanto o homem como a mulher. Afinal de contas, ambos estão assim grávidos, né? Então isso requer realmente, né, uma boa orientação em alguns pontos, né? E aprendendo juntos, né? Às vezes acontece de a mulher ter muito medo de engravidar e aí bloqueia o desejo sexual. Quando ela tá grávida, aí ela solta tudo. Agora eu quero, e aí vem o parceiro e diz assim, opa, tem um bebê aí dentro, gente, eu não tenho condição psicológica de ter uma relação com o meu filho vendo. Então, já tive uma situação que até a mulher fez assim, minha vingança vai ser no puerpério, também eu não posso. Então, assim, a gente tem que levar isso com leveza, porque às vezes são coisas muito grandes na cabeça da pessoa, né? São travas muito grandes e eles não se mobilizam, às vezes até o obstetra não pergunta, e aí como não pergunta, a gestante fica com vergonha de falar, né? Com vergonha de relatar, porque ela tem gestante que fala assim, doutora, é tão ridículo o que eu vou dizer, mas eu preciso falar para alguém. E aí vem e fala alguma coisa sobre isso, né? Às vezes eu até digo assim, ó, bora combinar de você retornar para mim daqui a uma semana, mas eu quero que venha com o parceiro. E aí, como se nada tivesse acontecido, eu vou lhe perguntar sobre isso para que ele possa participar dessa conversa da gente. E isso é muito bacana, porque assim, até quando estão os dois juntos, a gente consegue desmistificar de forma mais leve, sem ter aquela pressão de um sobre o outro, né? Porque pode ser leve, pode ser bacana e pode ser mantido esse sexo até o final da gravidez, contanto que não existam contraindicações médicas, digo e reforço, tá? Perfeito, gente. A gente vai escutar vocês durante a semana para perguntar o que vocês querem saber para um novo tema, uma nova live, né?
A gente gosta muito, por exemplo, de falar sobre a endometriose, né? Uma doença incapacitante e hoje, né, uma doença moderna, cada vez mais aumentando na mulher do século XXI por diversos motivos e que a gente pode, diante de algumas informações, tomar medidas necessárias para evitar que essa endometriose ela surja ou piore com o passar do tempo. Isso mesmo, hoje há indícios suficientes de que você pode trabalhar para impedir, né, a piora da endometriose e fazer com que seu tratamento proporcione à mulher com endometriose aquela qualidade de vida que ela sempre almejou. E hoje são informações recentes, informações quentes, né, em relação ao diagnóstico e ao tratamento principalmente, e que poderemos passar aqui para vocês. Então a gente pode até deixar provisoriamente esse tema, ou seja, o tratamento da endometriose hoje no século XXI, ou seja, o tratamento atual da endometriose, ou seja, o que há de novo no tratamento da endometriose, ou seja, algo novidade, ou seja, temos novidade aí e, por incrível que pareça, muitos nem imaginam realmente que essas novidades elas podem sim serem colocadas em prática e ajudar milhões de mulheres. A última estatística, 190 milhões de mulheres no mundo apresentam endometriose hoje. 6 a 10% da população das mulheres em idade fértil. É muita gente. Então, estaremos aqui, né, para conversarmos com vocês novamente, né, sobre um assunto que interessa a vocês. É o maior prazer do mundo estar aqui batendo esse papo. Então, vamos colocar aqui, tanto nos comentários, que a live vai ficar fixada tanto no meu IGTV, doutora Becca Spinelli, como no Dr. Sérgio Cabral. E coloquem aqui nos comentários algumas dúvidas que vocês tenham sobre os temas tratados aqui, que a gente pode responder mais na frente, em forma de vídeo, em forma de outra live, ou até no direct mesmo. E sugestões de temas, né? E marca aqui alguém que você acha que vai se beneficiar do que a gente falou aqui nessa live de hoje. E aproveitando esses segundinhos que eu tenho ainda antes de terminar a live, terça-feira, neste mesmo canal, doutora Becca Spinelli, vai ter mais uma live sobre endometriose, que vai ser uma live abordada por mim, ginecologista, Camila Cioli, psicóloga, e Gabriela, nutricionista. Vai ser uma abordagem multiprofissional, tá? A gente tá com a proposta de Mulher em Foco nesse mês das mães, e falamos ontem sobre anticoncepcional, e vai ter terça-feira que vem sobre endometriose e na terça-feira seguinte sobre menopausa. Então, terça-feira aqui neste canal, doutora Becca Spinelli, vai ter mais um Mulher em Foco sobre endometriose, e quarta-feira mais um Quarta no Sofá da gente com tratamento atual de endometriose, não é isso? Verdade. E você que está aí no Instagram do Dr. Sérgio Cabral, se você não teve a sua pergunta respondida, por favor, envia para mim e eu teria o maior prazer do mundo em responder a sua pergunta, tá bom? Um grande dia para todos, grande noite para todo mundo, né? E até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.